Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o Anime Sem Censura mais uma vez, pra gente falar de Promised Neverland. Teve um episódio extremamente bem dirigido, totalmente o contrário do último episódio, do episódio anterior. E eu vou destrinchar o porquê esse episódio foi muito bem dirigido e as sensações e as cenas importantes desse episódio para a continuidade do anime e o porquê elas foram tão bem feitas, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. A gente tem uma primeira grande cena, uma grande sequência de cenas, né? Que é a Emma, o Norman e o Ray na biblioteca conversando sobre a descoberta nova que eles tiveram, que é a descoberta de um outro personagem que pode vir daqui pra frente, que é o Minerva, enquanto a Guilda e o Dom já estavam no episódio passado, no finalzinho do episódio passado, e eles continuam, né, no escritório ali da Isabela. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê que isso foi extremamente bem pensado, extremamente bem feito, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quais são os tons que a gente tem presentes nesses dois ambientes, né? No ambiente da Emma, do Ray e do Norman, a gente tem o otimismo. A gente tem tudo muito claro, a gente tem eles conversando sobre coisas e se interessando sobre coisas e percebendo que aquilo é uma coisa interessante, que eles podem utilizar a favor deles no futuro e que é uma boa notícia. Essa impressão no primeiro ambiente, né? Esse tom no primeiro ambiente. No segundo ambiente é o oposto disso. A gente tem tudo muito escuro, eles descobrindo coisas e ficando com medo, eles extremamente pessimistas, eles percebendo que foram até enganados pelo Ray, pelo Norman e pela Emma. Então eles foram enganados e que na verdade tem coisa muito pior rolando. E eles identificam que provavelmente é muito pior do que eles imaginavam, né? Então a gente tem sentimentos opostos nas cenas. Uma é uma descoberta boa e outra é uma descoberta péssima. De personagens diferentes. Como que a direção do anime fez isso ficar melhor? Eles fazem o seguinte, eles fazem o intercalamento entre as cenas. Então você tem, além de tudo, uma percepção de tempo, de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, de enquanto uma está acontecendo, a outra está acontecendo também. Eles reforçam essa ideia de tempo quando eles não trocam entre uma cena e outra. Por exemplo, eles mudam até um pouco a trilha sonora em determinados pontos, mas tem várias vezes que as cenas trocam e a trilha sonora não, que é para você continuar tendo a noção de que esses eventos estão acontecendo ao mesmo tempo e que você, na verdade, não tem que estar prestando tanta atenção aqui porque você está prestando atenção no que você acabou de ver na outra cena, principalmente com relação à cena da Guilda e do Dom. Você ainda está tenso e querendo descobrir o que a Guilda e o Dom estão vendo ali, quando isso corta para a cena na biblioteca. E aí você vê que eles estão otimistas e você fica preocupado com a outra cena, como um não sabe do outro, né? Então você fica preocupado com o quanto aquilo é mais grave do que a descoberta positiva, ou vice-versa. Então o anime literalmente faz o seguinte com você: ele te pega e te chacoalha. Ele te joga para um lado pessimista, depois te joga para o lado positivo, porque essas situações são simultâneas e conflitantes. E não há melhor maneira de você fazer isso do que você literalmente mostrar que há o conflito, que há simultaneidade. Então, como eu disse, ele utiliza o intercalamento de cenas, ele utiliza a continuação de trilha sonora e mudando a trilha sonora só em alguns pontos específicos. Então, primeiro você tem o barulho do relógio, depois tem uma trilha sonora onde você tem mais um som de batida do coração, que é para te dar o tom de que a cena da Guilda e do Dom é mais relevante do que está acontecendo na biblioteca. Então você tem várias tomadas de decisão da direção para te colocar mais para um lado ou para o outro, mais para coisa boa da biblioteca ou mais para coisa ruim do escritório ali da Isabela, né? Outra coisa nessas cenas intercaladas que eles fizeram muito bem foi colocar para você pontos de atenção que não são os personagens sobre o que está sendo descoberto ali. Então você tem um ponto de atenção quando a Emma e o pessoal falam do Minerva, você tem dois pontos de atenção importantes, que são os livros e os números do pescoço, porque foca no número do pescoço quando fala do Minerva, que dá a entender que o Minerva provavelmente é um fugitivo de fazenda ou alguma coisa assim, porque eles colocam na sua cara, ao falar do Minerva, a questão dos números. O Minerva tem alguma relação com esses números,
Se ele é um fugitivo, se ele é alguma coisa, a gente ainda vai descobrir. Mas ele te coloca isso, né? Ele coloca esse ponto de atenção numa coisa que não são os personagens. E no caso do Dom e da Gilda, ele coloca um ponto de atenção nos brinquedos. E só depois ele coloca o ponto de atenção no brinquedo da Connie. Então, o personagem não precisa me dizer que ele está descobrindo alguma coisa. A gente está descobrindo junto com o personagem. E isso também é uma tomada de decisão interessante da direção. Porque a gente está vendo ele descobrindo aquilo e a gente está pensando no que ele pode estar pensando e a gente está pensando no que ele está pensando também. Nessa hora, a gente é meio que forçado a pensar. Caralho, eles vão descobrir que a Connie morreu. Isso também é um sinal de uma direção bem feita. Ela coloca os elementos na tela pra gente descobrir junto com os personagens. Eles não precisam ficar falando sobre isso. Outro ponto interessante. A gente já tem uma noção bem clara da personalidade do Ray, do Norman e da Emma. Nesse episódio, foi basicamente pra gente ter uma noção mais clara da personalidade do Dom e da Gilda. Porque a Gilda é extremamente passiva. A Gilda ela é extremamente submissa, né? Você vê a Gilda sempre indo atrás de alguém. Você vê essas cenas dela indo atrás de alguém. Ela nunca toma a frente da situação, né? É o contrário do Dom. O Dom é extremamente impulsivo. Então ele toma a frente, ele toma as decisões. Ele pega a chave, ele vai abrir lá. Então ele toma as atitudes. E a Gilda é extremamente submissa. Então a gente já tem um pouco mais das personalidades dos dois, que é reforçada na cena seguinte, depois que já tem a definição do que aconteceu no escritório e na biblioteca. A cena seguinte, que é a cena deles conversando, né? A cena do Dom enfrentando a Emma, o Ray e o Norman. Uma coisa aconteceu nesse episódio que não aconteceu no outro episódio, que é quando a gente tem um diálogo entre várias pessoas, você muda os pontos de vista. Você muda os pontos de vista para não ficar uma cena tediosa. Então a direção nesse episódio se preocupou com isso. No episódio passado não se preocupou nada com isso. Tem inclusive uma quebra de expectativa muito boa, que é quando o Dom ele tem essa questão da quebra de expectativa. Ele é um personagem feito para quebra de expectativa. Então ele invade o escritório da Isabela, porque ele é o cara impossível. Ele que vai fazer uma coisa inesperada pro Norman, pro Ray e pra Emma. Ele que vai fazer isso. Como ele faz isso muito bem, então ele que pega a chave. E ele que tá rindo e do nada dá um soco. E a direção fez muito bem ao não mostrar o Dom rindo e mostrar o soco direto. A gente vê o Norman ali completamente alheio ao que vai acontecer e tomando um socão. Isso é muito bom. Isso é muito bem feito. Novamente. Eu não preciso ver a alteração de humor do Dom. Eu preciso ver a ação dele. Então a gente vê a ação dele, que é o socão. Essa cena foi pra mim maravilhosa. Sério mesmo, acho que foi a melhor cena do episódio. Foi esse pico de emoção do Dom. Onde ele sai de estou bravo com vocês, pra estou revoltado com vocês, pra estou chateado comigo mesmo, pra perdoo vocês. Então ele tem esse pico, né? Ele tem essas nuances. E eu achei muito interessante como eles fizeram isso. Eu achei bem, bem bom a direção, porque ela deu ênfase nas ações, ela deu ênfase na surpresa. E a gente tem que estar tão surpreso com esse soco, a gente tem que tomar um susto com esse soco, como o Norman tomou. E eu senti que a direção me passou isso, né? A montagem, a trilha sonora, tudo, né? Toda a edição dessa parte foi muito boa. Porque a gente fica tão surpreso com o socão quanto o próprio Norman. Né? A gente não espera, o cara tá rindo, de repente tem um socão, cara. Muito bom. E a parte final, que foi pensada durante todo o episódio, né? Que é a Crone aparecendo de surpresa. A Crone fica desaparecida no episódio inteiro. Durante todo o episódio não tem um ar sobre a Crone. Eles começam a citar um pouco no finalzinho, mas você não tem um ar sobre a Crone. E a gente tem nesse episódio cenas onde parece que tem alguém observando. Só que isso é tão subjetivo e eles enganam a gente com a trilha sonora, porque tá no momento, por exemplo, na cena do Dom conversando com a Gilda, que aparecem os dois por trás assim de uma janela. Só que a trilha sonora tá a trilha sonora de emoção dos dois, a trilha sonora do Dom chorando, etc. Não tá a trilha sonora de suspense de alguém observando, mas tem alguém observando. Então o próprio episódio te engana.
E ele faz isso o tempo inteiro para chegar no final e mostrar a Crone. A Crone é extremamente presente. A Crone tem uma presença muito forte. Como que essa mulher que tem uma presença muito forte ficou completamente esquecida durante o episódio? Justamente porque é para mostrar que ela tem essa habilidade, ela tem a habilidade de permanecer não vista, né? E ela tem a habilidade de surpreender. E é o que acontece no final do episódio. Ela surpreende todo mundo, talvez o Norman não. Porque eu percebi que a Emma se chocou com a presença da Crone, o Norman não se chocou. O Norman tem algum conhecimento ou tem alguma ideia para se livrar da Crone ou para fazer a Crone fazer parte dos planos dele. Ele não está tão preocupado assim, eu não notei essa preocupação do Norman. Mas da Emma e dos outros personagens sim. E aí a Crone fala sobre unir forças, né? Então tudo fica muito... Fica mais claro aquela ideia que eu tive alguns episódios atrás, que é o quanto a Crone está mais querendo ferrar com a Isabela do que necessariamente ser a mamãe. Eu acho que ainda a prioridade primária dela é ferrar com a Isabela para depois ser mamãe. E não, vou fazer um bom trabalho aqui para me reconhecerem e aí eu vou ser mamãe. Não. Ferrar com a Isabela para ser mamãe. Mais fácil. A única coisa que eu não gostei desse episódio, e eu tô tendo uma sensação estranha, e eu não posso dizer se eu não gostei do episódio ou se eu não estou gostando de como está sendo retratado. Por exemplo, a Isabela. A Isabela está sendo muito enganada. E a gente vê nesse episódio que eu sinto que ela percebe que o Ray está querendo passar a perna nela. Ela olha para ele como se dissesse: você está aprontando uma garota. Eu tenho a percepção de que ela tem a noção de tudo que está acontecendo. Só que eu vejo ela muito ausente de toda essa situação. Eu vejo ela preocupada porque roubaram a chave. Eu vejo ela preocupada com o barulho que tá tendo lá dentro do esconderijo dela, mas ao mesmo tempo ela não presta muita atenção naquilo, ela não vai ver aquilo e os dois conseguem fugir. Eu não sei se isso é uma superioridade muito grande da inteligência dela, que ela não se preocupa com isso, ou se ela realmente não é tudo isso e aí tá fazendo ela de boba mesmo. Ela não tá tão presente assim pra ver o que os garotos estão fazendo ou não. É tudo muito sob a responsabilidade da Crone. E mesmo a Crone, eu não vejo ela preocupada com a Crone, mesmo sabendo, como já mostrou, que a Crone pode querer passar a perna nela. Então, eu não sei exatamente o que eles estão querendo passar com a Isabela. A Isabela está muito conflituosa para mim ainda. Eu não tenho essa ideia do porquê que ela está tão ausente, do porquê que as pessoas estão conseguindo passar a perna nela, enganar ela. O Ray conseguiu enganar ela e o Norman conseguiram enganar ela com relação às cordas lá, né, e tal. Conseguiram enganar ela agora também com relação aos venenos, etc. E com relação à chave, o dom, enfim. Eu não sei o que está acontecendo com essa personagem. E é isso, galera. Muito bom esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado tanto do episódio quanto dessa análise, né? Se você gostou dessa análise, você se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e aperte o sininho para talvez receber alguma mensagem do YouTube, porque, né? A gente sabe como o YouTube tá. Você compartilha isso no Twitter ou no WhatsApp ou no seu Discord ou onde você quiser. Fala que eu falei bastante coisa interessante, se você achou que eu falei. Se você quiser comprar alguma coisa de Neverland ou qualquer outra coisa, você faz o seguinte: você clica aqui embaixo nos links da Amazon. Quando você clica no link da Amazon, eu ganho uma comissão de tudo que você comprar a partir do momento que você acessar a Amazon pelo link. Olha só que maravilha. Qualquer centavo é bem-vindo. Então, por favor, me ajudem. Se quiser comprar alguma coisa, compre agora. Deixa seu like, comenta aí embaixo o que você quiser. E é isso, galera. Valeu, falou!